Iniciando mais um vídeo com a resolução da prova do concurso da Prefeitura de São José da Coroa Grande. Prova de matemática, foi aplicada para o ensino médio na parte da tarde. O cargo é de agente comunitário de saúde, mas também outros cargos que têm essa mesma prova, que foi aplicada na parte da tarde, ensino médio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, compartilhe e deixe seu comentário aí embaixo se tiver alguma dúvida. Questão 21. Um medicamento precisa ser administrado na forma de exatamente 2 comprimidos a cada 8 horas, durante um total de 10 dias para cada paciente. Uma licitação precisa comprar tal medicamento de forma a atender 250 pacientes diferentes com esse tratamento completo. Sabendo que cada caixa é vendida com 12 comprimidos e que há fracionamento ou venda incompleta de caixas, que não há fracionamento ou venda incompleta de caixas, é correto afirmar sobre a quantidade mínima de caixas a serem compradas nessas condições na licitação. Então, eu tenho que administrar um medicamento que é administrado 2 comprimidos a cada 8 horas durante um total de 10 dias. Então, nesse total de 10 dias, são 2 comprimidos a cada 8 horas. Um dia tem 24 horas. Então, se você dividir 24 horas por 8, isso vai dar 3 aplicações de comprimido por dia. Porque um dia tem 24 horas, divide 24 por 8 dá 3. A cada 8 horas são 2 comprimidos, ou seja, por dia são 6 comprimidos. 6 comprimidos por dia. Beleza. Só que vai ser aplicado durante 10 dias, ou seja, um paciente vai precisar de 60 comprimidos. Beleza. Só que isso tem que ser aplicado para atender 250 pacientes. Se um paciente vai consumir 60 comprimidos, 250 pacientes vai consumir quanto? Só a gente multiplicar. Fazer 250 vezes 60. Você faz 25 vezes 6 e repete o zero, tá? 25 vezes 6 dá 150. Então, aqui a gente teria 150 com 2 zeros, 15 mil comprimidos. Então, essa licitação é para comprar 15 mil comprimidos. Beleza. Sabendo que cada caixa é vendida com 12 comprimidos, quantas caixas eu precisasse? Cada caixa é vendida com 12. Então, a gente agora vai ter que fazer a divisão. Preciso de 1.500 comprimidos, cada caixa tem 12. Quantas caixas eu vou comprar? Divide 1.500 por 12. 1.500 dividido por 12. Pego 15, já que 15 é maior do que 12, né? 15 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 12, 12. Para 15, sobra 3. Baixo zero. 30 por 12 dá 2. 2 vezes 12, 24. 24 para 30, sobra 6. Baixo zero. 60 por 12 vai dar 5. 5 vezes 12, 60. Para 60 não sobra nada. Coloco o zero, só que tem um zero para baixar. Baixou o outro zero, 0 dividido por 12 dá 0. 0 vezes 12, 0 para 0. Aí sim a gente encerra a divisão. Então perceba que vai ser 1.250 caixas. Cada caixa é vendida com 12 comprimidos. E não há fracionamento, ou seja, não sobrou nenhum comprimido aqui. Então vai dar exatamente 1.250 caixas. Aí vamos ver aqui. É correto afirmar sobre a quantidade mínima de caixas a serem compradas nessas condições? O que é correto afirmar? Vai ser menos de 500? Não. Maior ou igual a 500, menos do que 1.000? Não. Maior ou igual a 1.000, mais menos que 1.500? De fato, está entre 1.000 e 1.500, 1.250. Então, a resposta aí da questão 21 é letra C. Questão 22. Um concurso é dividido em 3 fases. Estima-se que apenas 10% dos candidatos do total que realizaram a prova são aprovados na primeira fase. Na segunda fase, que é somente realizada pelos candidatos aprovados na primeira, o índice de aprovação é de 25%. Enquanto na terceira fase, realizada apenas pelos candidatos aprovados na primeira e na segunda, o índice de aprovação é 50%.
Sabendo ainda que não há desistências por parte dos candidatos aprovados em qualquer fase, ou seja, todos os candidatos aprovados na primeira e apenas estes participam da segunda. E todos os candidatos aprovados na primeira e na segunda fazem parte da terceira fase. A quantidade esperada a cada 10 mil candidatos que iniciam na primeira fase de aprovados no final da terceira fase é. Então, inicia 10 mil candidatos. Perceba que na primeira fase, estima-se que apenas 10% do total de candidatos que realizam a prova são aprovados na primeira fase. Se inicia 10 mil, 10% vai ser aprovado. Então, você vai calcular 10% de 10 mil. Lembra que 10% é 10 sobre 100. Então, aqui a gente tem 10 sobre 100 vezes 10 mil. Calcular 10% é a coisa mais fácil do mundo. Basta você dividir por 10, tá? Só que aqui a gente aplicou a definição de porcentagem. 10%, 10 sobre 100 vezes 10 mil. Porque se di significa multiplicação. Então, aqui você pode simplificar um zero com zero, um zero com outro zero. A gente tem 1 vezes 1000 dividido por 1, que vai dar 1000. De fato, 10% de 10 mil é um décimo de 10 mil, que é 1000. Então, 1000 candidatos são aprovados na primeira fase. Então, aprovados na primeira fase, a gente tem 1000 candidatos aprovados na primeira fase. Só que tem um detalhe. Na segunda fase, que é realizada somente pelos aprovados na primeira, o índice de aprovação é de 25%. Então, perceba aqui, 1000 foram aprovados. Não há desistência. Está indicado aqui, não há desistência. Então, esses 1000 vão fazer a segunda fase. E 25% que é aprovado. 25% isso é 1/4 de 100%. Então, basta você dividir 1000 por 25. Dividir 1000 por 4, que você vai encontrar o valor da porcentagem. Então, 1000 dividido por 4, a gente vai ter 250 que são aprovados na segunda fase. 250 aprovados na segunda fase. Ok. Aí na terceira fase, que é realizada pelos candidatos aprovados na primeira e na segunda, o índice de aprovação é de 50%. 50% é metade. Você divide por 2. Então, dividir 250 por 2, isso vai dar 125. Então, 125 são aprovados na terceira fase. Então, a questão quer saber, se 10 mil começou, quantos vão estar aprovados ao final da terceira fase? 125, letra B. Questão 22, letra B. Questão 23. Para realizar a higienização diária de cada sala em um dado setor, são necessários mensalmente 1.200 mililitros de água sanitária, 5,5 litros de desinfetante e 250 gramas de antimorfo em pó. O setor possui 15 salas, sabendo que cada litro, seja desinfetante, seja da água sanitária, pesa 1.100 gramas sobre a capacidade mínima em peso de um veículo suficiente para transporte de todo o material para limpeza de toda a sala de aula do setor por 15 dias, é correto afirmar aqui. Então, ele quer saber aqui, sabendo que 1 litro de desinfetante ou de água sanitária pesa 1.100 gramas sobre a capacidade mínima em peso de um veículo, que é suficiente para transportar todo esse material durante 30 dias, qual vai ser a capacidade mínima de peso desse veículo? Então, você percebe que diariamente são necessários 1.200 mililitros e é de cada sala, né? Então, aqui perceba que é de cada sala e o setor tem 15 salas. Então, 1.200 mililitros de água sanitária e 5,5 litros de desinfetante. Só que cada litro vale 1.100 gramas. Então, primeiro vamos transformar de mililitro para litro. Transformar de mililitro para litro, você divide por 1.000. Então, aqui, se a gente tem 1.200 mililitros, isso aqui corresponde a 1,2 litros, tá? Então, é 1,2 litros de água sanitária e 5,5 litros de desinfetante. Como a água sanitária e o desinfetante têm o mesmo peso, a gente pode somar esses dois volumes. Para descobrir o peso, é dito que a questão que cada litro é 1.100 gramas. Então, se eu sei quantos litros eu vou ter, você multiplica por 1.100 para saber quantas gramas a gente vai precisar.
Beleza. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1,2 mais 5,5. 5,5, 1,2, somando, a gente tem 6,7 litros de água sanitária e desinfetante. E cada litro vale 1.100 gramas. Beleza. Para saber quantos gramas a gente vai utilizar, você multiplica 1.100 vezes 6,7. 1.100 vezes 6,7. Multiplicar com vírgula é bem simples. Você ignora a vírgula no início, realiza a multiplicação, depois faz a contagem da vírgula. Então, a gente tem 7 vezes 0, 0. 0, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. Agora com 6. 0, 0, 6, 6. Somando, a gente vai ter 0, 0, 7. 6 mais 7, 13. 3 sobe 1. E 1 mais 6, 7. A gente tem na multiplicação um número após a vírgula. O resultado vai ter um número após a vírgula também. Então, perceba que vai ser necessário por dia, para limpar uma sala, 7.370 gramas, tanto de desinfetante e água sanitária. Isso aqui, ó, desinfetante e água sanitária. Beleza. Só que, além disso, usa 250 gramas de antimorfo em pó. Que eu tenho que somar também, porque ele quer saber a massa inteira de tudo que é utilizado para fazer essa limpeza durante 30 dias, em todas as salas. Perceba que esse cálculo aqui é para uma sala só. Então, para saber a massa total, a gente vai somar 7.320 com 250. 0, 7 mais 5, 12, 2 sobe 1, 4, 6 e baixo 7. 7.620 gramas de massa para limpar uma única sala, durante um único dia. Só que são 15 salas durante 30 dias. Então, novamente, vamos fazer a multiplicação agora, né? Agora você vai ter que multiplicar esse valor por 15 para saber o total de salas e por 30. Vou fazer aqui na calculadora para ficar mais fácil. Vezes 15 e vezes 30. A gente vai ter, durante 30 dias, a gente vai ter 3.429.000 gramas para ser transportado. 3.429.000 gramas de material sólido para ser transportado. De material para ser transportado nesse setor. Durante os 30 dias. Só que as respostas aí, ó, estão em tonelada. Então a gente vai ter que fazer uma transformação. Isso aqui está em grama. Primeiro, transformar de grama para quilograma, a gente divide por 1.000. Então, aqui a gente teria que dividir por 1.000. Dividir por 1.000 aqui é só cancelar esses 3 zeros. Então, a gente teria 3.429 quilogramas de material a ser transportado. E para transformar para tonelada, que é justamente a resposta que ele quer, a gente divide por 1.000 novamente. Porque uma tonelada tem 1.000 quilogramas. E dividindo por 1.000 aqui, a gente teria como resposta 3.429 toneladas. E isso aqui está entre 2 e 5. É superior a 2 e inferior a 5. Letra D. Muitos cálculos nessa questão 23. Então, vamos prosseguir. Questão 24. Em um dado setor, existem 3 salas. A limpeza da primeira destas salas ocorre a cada 4 dias corridos. A da segunda destas salas ocorre a cada 6 dias corridos. E a sala restante do setor a cada 5 dias corridos. No primeiro dia do mês, uma segunda-feira, as 3 salas tiveram sua limpeza no mesmo dia. Nessas condições, o próximo dia da semana em que as 3 salas terão novamente limpeza feita no mesmo dia será. Perceba aqui, ó, que essa é uma questão clássica de máximo divisor comum. Na verdade, de mínimo múltiplo comum. O que eu vou ter aqui, ó, é que uma é limpada a cada 4 dias. Então, 4, 8,
12, 16. A outra limpada a cada 6 dias. 6, 12, 18 e por aí vai. E a outra a cada 5 dias. 5, 10, 15 e por aí vai. Então a gente tem aqui um exemplo clássico de máximo divisor comum. Mínimo múltiplo comum. Então, para a gente saber em que dia será realizada de novo a limpeza ao mesmo tempo, a gente vai ter que calcular o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, entre 4, 5 e 6. Como é que a gente pode fazer isso? Pode fazer por decomposição simultânea. Pega o 4, o 5 e o 6 e divide por números primos. Então a gente tem aqui, por exemplo, 2. 2 divide 4, que dá 2, mas não divide 5. Aí você repete. E 6 por 2 dá 3. Continua no 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não divide, repete. 3 não divide, repete. Passa por 3 agora. 1, 5 e 1. Por fim, o 5. 1, 1 e 1. Fazendo a multiplicação, a gente vai ter o seguinte, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 é justamente o mínimo múltiplo comum entre esses números. ...60 dias. Então vamos ver aqui a questão. Dado setor, existem 3 salas. A limpeza da primeira sala vai ocorrer a cada 4 dias corridos. A da segunda sala a cada 6 dias corridos. E a sala restante do setor a cada 5 dias corridos. No primeiro dia do mês, que é uma segunda-feira, as 3 salas tiveram sua limpeza no mesmo dia. Assumindo que esse mês tenha 4 semanas, a gente vai ter aqui, então, 28 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sempre durante 4 semanas, que vai dar 28 dias. Se a gente dividir 60 por 28, isso vai dar 2 e vai sobrar algum resto. 28 mais 28, isso vai dar... Se a gente somar 28 mais 28, dá 56. Então, se a gente dividir 60 por 28, a gente vai ter 2 e vai sobrar o resto, que é o resto 4. Então, quer dizer o seguinte aqui, que a cada 28 dias, isso volta para segunda-feira. Então, começa na segunda-feira, vai contando 28 dias, volta para segunda. Ok, só que falta 4 dias para completar os 60, que é o mínimo múltiplo comum, que é aquele dia em que a gente vai ter as 3 salas sendo limpas no mesmo dia. Então aqui a gente vai ter o seguinte, se eu parei na segunda, conta mais 4 dias. Terça, quarta, quinta, sexta-feira. Sexta-feira vai ser o dia em que as 3 salas vão ser limpas novamente. Então aqui a questão 24, resposta é a letra E. Você calcula o mínimo múltiplo comum, descobre que são 60 dias corridos até as 3 salas serem limpas novamente, sabendo que começa na segunda-feira. Você coloca ali que o mês tem 4 semanas, de segunda até domingo, são 28 dias. A cada 28 dias volta para segunda-feira. Aí você faz isso 2 vezes, sobra 4 dias para chegar exatamente no dia que elas vão estar sendo limpas juntas novamente, que vai ser na sexta-feira. Questão 25. Para a produção de 270 peças de determinado produto, uma empresa possui 6 máquinas com produtividades idênticas que operam 4 horas por dia e precisa de 5 dias para finalizar essa produção. Para compensar a quebra de 2 dessas máquinas, a operação foi aumentada para 5 horas diárias, mantendo a mesma produtividade por hora que as máquinas tinham anteriormente. É correto afirmar nessas condições que a quantidade mínima de dias necessárias para a produção de 450 peças será questão de regra de 3 composta. Então aqui a gente, para responder, precisa montar a tabelinha com as grandezas. Então a gente tem peças, a gente tem máquinas, a gente tem horas por dia e dia. Horas por dia e dia dá para a gente juntar numa grandeza só, que é a grandeza horas totais. Então, se a empresa trabalha 4 horas por dia durante 5 dias, 4 vezes 5 vai dar 20 horas. 20 horas totais. Então, eu vou juntar tudo numa grandeza chamada horas. Para, em vez de ter 4 grandezas, vamos ter 3 só. Isso é uma estratégia, às vezes, para você sair de uma regra de 3 composta e chegar numa simples.
Se você tem 3 grandezas e 2 dá para juntar, você junta as duas, cai na regra de 3 simples. Aqui não deu porque era 4 grandezas. 4 vezes 5 dá 20. Então vamos colocar aqui, ó. São 270 peças que são produzidas por 6 máquinas trabalhando 4 horas por dia durante 5 dias, ou seja, trabalhando 20 horas. Para compensar a quebra de 2 máquinas, ou seja, agora vai ter 4 máquinas trabalhando. A operação foi aumentada para 5 horas diárias. Mantendo a mesma produtividade por hora, ele quer saber quantos dias serão necessários. Ó. São 5 horas diárias vezes X dias, para a gente saber o total de horas. Então seria 5x aqui. Ó. Beleza? Mantendo a mesma produtividade por hora, é correto afirmar que a quantidade mínima de dias, que é o X, para produzir 450 peças será. Montei a tabela, coloquei as grandezas, coloquei os dados. Então agora você vai olhar para proporcionalidade. Coloca uma setinha na grandeza que tem o X e se pergunta, mantendo a quantidade de máquinas iguais, esquece a quantidade de máquinas. Se eu tenho mais horas para produzir as peças, eu vou conseguir produzir mais peças ou menos peças? Mais horas para produzir são mais peças que a gente produz. Então setinha para baixo. Setinha só indica se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Agora esquece a quantidade de peças. Se eu tenho mais horas para produzir, eu preciso de mais máquinas ou menos máquinas. Mais tempo de trabalho, menos força para produzir a mesma quantidade de peças. Então, menos máquinas. Inverso. Fiz aí a proporcionalidade, é hora de montar a nossa relação. De um lado da igualdade, fica a grandeza que tem o x. Então, aqui a gente teria 20 sobre 5x igual. Do outro lado, fica as outras duas multiplicando. Só que vai ter que inverter. Aqui tem a máquina, porque está inversa. Então, você tem que deixar todas as setinhas para baixo. Em vez de ser 6 sobre 4, vai ser 4 sobre 6. Então, a gente tem 270 sobre 450 vezes 4 sobre 6. Beleza? Beleza. Então, agora é só a gente calcular. É sempre bom você simplificar. Perceba que 20 e 5 dá para simplificar por 5. 20 por 5 dá 4, 5 por 5 dá 1. Então, seria 4 sobre x. Aqui, ó, simplifica o zero. 27 e 45 ainda dá para simplificar por 9. 27 por 9 dá 3. 45 por 9 dá 15. Por 9 dá 5, perdão. E aqui, ó, 6 e 4 e 6 dá para simplificar por 2, né? Fica 2 sobre 3. E a gente ganhou ainda uma nova simplificação, né? Porque a gente pode simplesmente cancelar o 3 com 3. Que aqui perceba que é multiplicação e divisão. Então, tanto faz. Eu posso dividir assim ou dividir na diagonal. Vai dar o mesmo resultado. Então, a gente vai ter 4 sobre x igual a... Aqui ficou 1, aqui ficou 1. 2 sobre 5. Só multiplicar cruzado, né? Multiplicando cruzado, a gente vai ter 2x. 5 vezes 4 dá 20. X, então, vai ser 10. 10 vezes 2, 20. Então, ficou bem simples, né? Em vez de a gente multiplicar logo aqui 470, 270 vezes 4, 450 vezes 6, fazer uma multiplicação muito grande, você simplifica. E no final fica a conta mais simples. Então, aqui, questão 25, 10 dias. Letra D. Se você está acompanhando o vídeo até aqui, não deixe de se inscrever, tá? Compartilhe, deixe seu comentário, se tiver alguma dúvida, e deixe seu gostei. Questão 26. Em uma dada turma, dividida em estudantes regulares e estudantes de intercâmbio, apenas, a quantidade de estudantes regulares supera a quantidade de alunos de intercâmbio em 12. A proporção entre a quantidade de alunos regulares e a quantidade de estudantes de intercâmbio é igual a 5 sobre 3. Nessas condições, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Alunos regulares e alunos de intercâmbio. Alunos regulares eu vou chamar de X, a quantidade de alunos regulares. E a quantidade de estudantes de intercâmbio chamar de Y. Perceba que a quantidade de estudantes regulares supera, ou seja, é maior do que a quantidade de alunos de intercâmbio em 12. Então, se eu fizesse uma subtração, essa subtração vai dar 12, né? Por exemplo, se algo supera outra coisa em 2, se você subtrair, vai dar 2. Então, aqui a gente teria x menos y igual a 12. Beleza. Além disso,
é dito que a proporção... O que é a proporção? É uma igualdade entre razões. Qual é a razão aqui? A razão é entre a quantidade de alunos regulares e a quantidade de alunos de intercâmbio. Se regulares é x, então a razão é x sobre y. Essa razão, que quando a gente tem uma igualdade de razões, a gente tem uma proporção, é igual a 5 sobre 3. E aqui a gente tem a nossa proporção. Então perceba que aqui a gente pode obter duas equações. A gente tem x menos y igual a 12, e aqui multiplicando cruzado, propriedade das proporções, teria 3x igual a 5y. E agora é só resolver esse nosso sistema. Na primeira equação, a gente pode isolar o x. O x é 12 mais y. Aí você substitui esse valor na segunda equação. No lugar do x, coloca 12 mais y. Então a gente teria 3 vezes 12 mais y igual a 5y. Passar aqui para cima, ó. Aplica a distributiva. 3 vezes 12, 36. 3 vezes y, 3y. Igual a 5y. Para resolver a equação, letra de um lado, número do outro. Então, mantenho 36. Do outro lado, 5y menos 3y, que vai dar 2y, né? 36 igual a 2y, quer dizer o quê? Que o y é 18, tá? Só dividir 36 por 2, que vai dar 18. Ok, se o y é 18, quer dizer que o x é quanto? O x, ó, é 12 mais y. Então, o x é 12 mais 18. Ou seja, o x é 30. Então, é correto afirmar que há mais alunos de intercâmbio que alunos regulares. O aluno de intercâmbio é o y. Não tem mais aluno de intercâmbio que regular. É o contrário. Existe menos de 50 alunos no total da turma? De fato, né? A soma aqui, 30 mais 18, vai dar 48, que é menos do que 50 alunos. Então, a resposta é 26, a letra B. Questão 27. O preço de custo unitário de um produto é de R$ 60. Sobre esse preço de custo é acrescido uma margem de lucro de 30, compondo então o preço da venda. Sobre esse preço de venda, o lojista resolveu fazer uma promoção de 10% de desconto para o pagamento à vista. Nessas condições, é correto afirmar sobre o número máximo de unidades de produto que podem ser compradas à vista no lojista, utilizando um orçamento disponível de R$ 500 que... Então, o produto custa 60. Sobre esse preço de custo é acrescido uma margem de lucro de 30%, compondo o preço de venda. Sobre esse preço de venda, o lojista resolveu fazer uma promoção de 10% de desconto. Então, vamos saber quanto é que vai ser pago à vista se a gente comprar esse produto. O produto custa 60 mais 30%. 30% de 60, vamos calcular. 30 sobre 100, que a gente já fez aqui, vezes 60. 30% é 30 sobre 100, né? Simplifica o zero. 3 vezes 6, 18. Opa, 18. 18 a mais, que é um valor a mais no preço que é 60. Então, o preço de venda vai ser 60 mais 18, que vai dar R$ 78. Esse é o preço de venda, tá? Só que sobre esse preço é descontado 10%, se for pagamento à vista. E 10% de 78 é 7,8. Só você dividir por 10. Isso é um desconto, então vou ter que subtrair 7,8 de 78. O que vai dar, na verdade, 7,8 é quase 8, né? O que vai dar 70,20. Se a gente somar 70,20 mais 7,8, isso vai dar 78. 0,8 mais 0,20, né? 20 centavos mais 80 centavos dá 71, dá R$1. 71 mais 7, 78. Então a gente teria aqui, ó, um produto à vista saindo por R$ 70,20. Se a gente tem um orçamento de R$ 500, consegue comprar quantos produtos desse? Só a gente dividir, né? Dividir 500 por 70,20 ou por 70. Já que aqui a diferença não é muito grande, né? 20 centavos não é uma diferença muito grande. A gente pode arredondar para 70 e fazer essa divisão, né? 500 dividido por 70
Isso vai dar aproximadamente 7, um pouquinho mais que 7. Então, é igual ou maior a 6 unidades. Ao final, haverá troco a ser pago pelo lojista. Então, a resposta aqui é letra A. Questão 27, letra A. Questão 28. A média aritmética das notas de 4 estudantes em uma competição de matemática foi de 9,5, em uma escala de notas variando de 0 a 10. 2 desses estudantes tiraram nota máxima, enquanto que a menor dentre as 4 notas foi 8. A nota do estudante restante não foi informada. Qual é a nota dele, né? Nessas condições, 3 dos 4 estudantes tiraram nota máxima e por aí vai. Então tem várias afirmações aqui, a gente tem que julgar a correta. É dito que a média aritmética, ou seja, soma tudo e divide pela quantidade que somou. A quantidade de vezes que você somou, né? A quantidade de parcelas. São 4 parcelas, 4 estudantes. Então, soma as 4 notas, divide por 4. Essa média deu 9,5. Então, 9,5 é igual à soma das notas. Só que 2 tiveram nota máxima. A nota máxima é 10. Então, 10 mais 10 mais. Teve um que tirou 8. Enquanto que a menor dentre as 4 notas foi 8. Menor foi 8. E sobrou só a nota do quarto estudante, que é x. Isso dividido por 4. Então aqui, ó, a gente tem uma equação para descobrir o valor de x. 2 tiraram nota máxima. E a menor nota foi 8. Então aqui tem várias afirmações a respeito da terceira nota. Vamos descobrir quanto vale essa terceira nota. Esse 4 está dividindo, vai passar multiplicando. 9,5 vezes 4 é igual a 20 mais 8, 28 mais x. Beleza. 9,5 vezes 4. Isso vai dar 38. 38 é igual a 28 mais x. 28 mais quanto dá 38? 28 mais 10. Então, posso concordar que o x é 10, né? Então, se o x é 10, 3 dos 4 estudantes tiveram nota máxima, letra A. Então, só aplicou aí a formulazinha da média aritmética, descobriu a quarta nota e respondeu a questão. Questão 30. Em uma feira de ciências, um estudante resolveu fazer um modelo em escala do sistema Terra-Lua, utilizando 2 esferas de isopor. Para tanto, o estudante considerará que a distância entre a Terra e a Lua é 300 mil quilômetros, enquanto que o raio da Terra será assumido em 6 mil quilômetros. No modelo do estudante, ele vai usar uma esfera de isopor de 10 centímetros de raio. A distância, mantidas as proporções entre as esferas que representará a Terra no modelo e a esfera que representará a Lua, será de... Então, aqui a proporção desse modelo. O raio da Terra tem 6 mil quilômetros. E a esfera de isopor que vai representar a Terra tem 10 centímetros de raio. Então, vamos ver que escala é essa. É de 10 centímetros de raio para 6 mil quilômetros. Então, vamos transformar de quilômetro para centímetro. Então, 6 mil quilômetros, isso vai dar 6 mil vezes 1.000, 6 milhões de metros. Para transformar em centímetro, é só multiplicar por 100. Ou seja, colocar mais 2 zeros aqui. Então, a gente vai ter, ó, 3... 600 milhões de centímetros. Esse é o raio da Terra em centímetros. Só que o raio da esfera dele é 10 centímetros. Então, essa escala aqui é de 10 sobre 600 milhões. Simplificando aqui um zero, é de 1 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 60 milhões, né? 1 para 60 milhões de centímetros. Se a distância entre a Terra e a Lua é de 3 mil quilômetros, distância da Terra à Lua, 3 mil quilômetros. Qual vai ser a distância entre as duas esferas aí?
Então, a gente descobriu a escala que ele utilizou. Escala não tem unidade de medida. Por isso que eu fiz aqui, ó, eu igualei as unidades para montar a escala. Essa escala aqui vale tanto para 1 centímetro sobre 60 milhões, vale tanto para metro, vale para tudo, porque não tem medida. Então, se a gente está trabalhando aqui com quilômetros, a gente pode pensar que essa escala vale para quilômetro. 1 quilômetro no desenho corresponde a 60 mil quilômetros no mundo real, porque a escala é desenho por real. Então, desenho por real. 1 quilômetro no desenho são 60 milhões de quilômetros no mundo real. 300 mil quilômetros no mundo real corresponde a quantos quilômetros no desenho? Vamos montar a proporção. 1 sobre 60 milhões é igual a x, que eu quero saber no desenho, ou no, sobre 300 mil. Então, multiplica cruzado. 300 mil vezes 1, 300 mil igual a x vezes 60 milhões. E vamos lá simplificar zero, né? Aqui a gente tem 5 zeros. Vamos cancelar 5 zeros aqui. Pronto. Ficou 3 igual a x vezes 600. Beleza. Vamos dividir 3 por 600. 3 dividido por 600. Isso vai dar 0,005 quilômetros. Beleza. Vezes 1000, isso vai dar 5 metros, beleza? Transformado em quilômetro para metro, multiplica por 1000. Então, 5 metros. 5 metros aqui, ó, maior do que 4 metros. Então, questão 30, letra E, maior do que 4 metros. Questão 31. A quantidade de estudantes com altura igual ou superior a 1,70 em uma sala com 68 estudantes, com relação ao número total de estudantes nessa sala, está na proporção de 3 para 4. Mantida essa mesma proporção na escola com um todo, e sabendo que na escola temos 240 estudantes no total, podemos afirmar que a quantidade de estudantes na escola com um todo com altura estritamente menor do que 1,70 é a quantidade de estudantes com altura igual ou superior a 1,70, ou seja, maior ou igual a 1,70, em uma sala de aula com 68 estudantes, com relação ao número total de estudantes, é. Então, a quantidade, eu vou chamar de x, tá? A quantidade superior a 1,70. E o total de estudantes é t. É o total que é 68, né? Essa proporção aí, x sobre 68, está para 3 sobre 4. A quantidade, com relação ao número total de estudantes nessa sala, está para 3 sobre 4. Beleza. Mantida essa mesma proporção na escola como um todo, sabendo que essa escola tem 270 estudantes no total, podemos afirmar que a quantidade de estudantes nessa escola com altura menor do que 1,70, menor que 1,70 eu vou chamar de y, tá? Então, só tem gente maior que 1,70 ou menor do que 1,70. Maior que 1,70, maior ou igual, é x. Menor é y. A escola tem 240 alunos. A proporção é a mesma. A proporção é a mesma, 3 sobre 4. Então, a gente pode montar a seguinte razão aqui. Ó. X sobre 240 é igual a 3 sobre 4. Montei a proporção para resolver, multiplica cruzado. 3 vezes 240, 4 vezes x. 3 vezes 240 vai dar 720. Dividindo agora 720 por 4, a gente vai obter 180. 180 estudantes só. Eles têm altura maior ou igual a 1,70. A questão quer saber menor do que 1,70. É quanto falta para o total. O total é 240. Falta 60 estudantes. Letra C. Então nem precisou a gente usar essa proporção aqui inicial que eu fiz, que era para descobrir quantos estudantes na sala tinha altura superior a 1,70. Né? A gente faz na escola como um todo. E achou o resultado aí. Questão 32.
Considerando um conjunto de 16 pessoas, segue as afirmações. Obrigatoriamente, pelo menos 3 delas fazem aniversário neste ano, no mesmo dia da semana. Domingo, segunda e terça-feira, etc. Um dia da semana, né? 2. Obrigatoriamente, pelo menos 2 delas fazem aniversário neste ano, em dias diferentes da semana. É possível que todas façam aniversário neste ano, em dias diferentes da semana. É correto afirmar o que aí dessas afirmações? Então, 16 pessoas. Que afirmação é correta? Pelo menos 3 fazem aniversário neste ano, no mesmo dia da semana. Ó, a gente tem 7 dias na semana, né? 7 dias da semana. Eu tenho 16 pessoas ao todo. Vamos pensar o seguinte. Dessas 16 pessoas, digamos que pego 7 pessoas, cada uma faça aniversário em um dia diferente. Então, tu vai ter o seguinte, ó, com 7 pessoas, cada uma fazendo aniversário em um dia diferente, tu vai ter um aniversariando no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, aí você já tem 7 pessoas, cada um aniversariando em um dia diferente. Pega mais 7, cada um aniversariando em um dia diferente novamente. Tu vai formar 14 pessoas, onde 2 fazem aniversário em um dia diferente. Se tu pegar mais uma pessoa, obrigatoriamente ela vai fazer aniversário em um dia que já tem 2 pessoas fazendo. Ou seja, tu vai ter 3 pessoas nesse grupo que fazem aniversário em um mesmo dia da semana. Não especifiquei qual dia. Então aí, ó, essa afirmação 1 é correta. Você pensa na pior hipótese. A pior hipótese é, começa todo mundo faz aniversário em um dia diferente. 7 pessoas. Então são 7 dias, uma em cada dia. Pega mais 7 pessoas, cada um em dia diferente. Vai ter 2 em cada dia. A próxima vai formar os 3. Perceba que aí eu teria 15 pessoas. Se eu tenho 16, dá de sobra para as 3 fazerem aniversário no mesmo dia. Então a afirmação 1 é correta. Eu já elimino aqui a letra B e a letra C, né? Vamos para a afirmação 2. Obrigatoriamente, pelo menos 2 delas fazem aniversário neste ano, em dias da semana, em diferentes dias da semana. É possível que todas façam aniversário neste ano, em dias diferentes da semana. Bom, todas não é possível que façam aniversário em dias diferentes, né? São 16 pessoas, são só 7 dias de semana. Não tem como todas fazerem aniversário em dia diferente. Da semana, né? Se fosse dia do ano, aí ok, mas na semana não tem como. Então aqui a afirmação 3 é falsa. Então tu já elimina aqui a letra E. Vamos ver a afirmação 2, né? Vamos voltar para a afirmação 2. Obrigatoriamente, pelo menos 2 delas fazem aniversário neste ano em dias diferentes. Essa aí não tem como ser, né? Só se tivesse 15 aniversariando tudo no mesmo dia da semana. E aí, em outro dia, mas isso não é obrigatório. Então não tem como ter essa obrigatoriedade de aniversário e 2 nesse ano fazendo aniversário em dia diferente da semana. Então aqui a gente tem, ó, como resposta a letra A na questão 32. Questão 33. Em uma sequência de números inteiros em progressão aritmética, o primeiro termo é igual a 8. O nono termo dessa sequência é igual ao quádruplo do primeiro termo. Nessas condições, é correto afirmar sobre essa progressão aritmética aqui. Então, vamos lá. A gente sabe que uma progressão aritmética, o termo geral, que é o AN, é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, é dito que o primeiro termo é 8, que é o A1. E o nono termo, o A9, é 4 vezes o primeiro. Ou seja, 4 vezes 8, 32. 32 é igual a 8 mais N menos 1. N é a quantidade de termos, que é 9. 9 menos 1 vezes a razão, que eu não sei quanto é. Vamos descobrir. 32 menos 8, 24. 9 menos 1 dá 8. 8 vezes R. Opa. 8 vezes quanto dá 24? 8 vezes 3. Então a razão aí é 3. A razão desta progressão aritmética é maior ou igual a 4? Falso. O décimo termo dessa progressão aritmética é múltiplo de 5? Eu não sei, né? Para descobrir o décimo termo aí, a gente tem que aplicar na fórmula, né? O A10 vai ser 8 mais
10 menos 1, ou seja, 9, vezes 3. 8 mais 27. Então, a gente tem 8 mais 27, 35. Opa, 35 é múltiplo de 5. Então, a resposta da questão 33, a letra B. Vamos para a questão 34. Os preços de um dado produto aumentam ano após ano em uma taxa constante de 20% com relação ao ano anterior. Nessas condições, é correto afirmar sobre a sequência de preços desse produto ao longo desses anos que os preços não estão em progressão aritmética, nem em progressão geométrica. Ó, o preço aumenta 20%. Se a gente pensar que o preço inicial é 100%, um aumento de 20% quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou pagar 120% do valor inicial. 120% de X. Passou, eu começo com X. Aí no próximo ano eu vou pagar 120% de X. Só que 120% é 1,2. Porque você divide por 100. Então eu iria pagar 1,2 vezes X no próximo ano. No outro ano, eu vou pagar 120% do ano anterior, que já é 120% do anterior. Então perceba que eu vou multiplicando aí por 1,2, por 120%. Então seria 1,2 vezes 1,2 vezes X. Então perceba que eu tenho uma sequência em que cada termo é um anterior vezes um valor. Esse valor é justamente a razão de uma progressão geométrica. Então a resposta aqui é a letra E. Por definição, a progressão geométrica é aquela sequência formada por números onde, se a gente dividir dois números consecutivos, isso vai dar sempre o mesmo valor, que é a nossa razão. Então a resposta aí é a letra E. Questão 35. O modelo antigo de placas de automóveis previa o uso de 3 caracteres alfabéticos maiúsculos dentre os 26 caracteres alfabéticos possíveis, seguido de 4 dígitos numéricos de 0 a 9, para a identificação de veículos automotores. No novo modelo, temos também o uso de 3 caracteres alfabéticos no início das placas, seguido de um dígito, um caractere alfabético, terminando com 2 dígitos. Então, o que alterou aqui foi a implementação. Eu troquei, em vez de ter um dígito, eu coloquei um caractere alfabético. Ok. Então, nessas condições, a gente pode afirmar o quê? Aumentou a quantidade de placas? Diminuiu? Aumentou em quanto? Então, vê só. Questão que usa o princípio multiplicativo. Para a gente descobrir a quantidade de placas que a gente pode formar, perceba que são 3 caracteres alfabéticos, num total de 26 letras que a gente pode utilizar. Então, para o primeiro caractere pode utilizar 26 letras. Para o segundo, 26. Para o terceiro, 26. Pelo princípio multiplicativo, basta multiplicar todo mundo. E são 4 dígitos de 0 até 10, de 0 até 9, que são 10 possibilidades. Então, a gente pode utilizar 10, 10, 10, 10. Essa multiplicação todinha aqui vai nos fornecer a quantidade de placas que a gente tinha antes de alterar. Toda essa multiplicação fornece a quantidade de placas que a gente tinha antes de fazer a alteração. O que aconteceu com a alteração? Eu troquei, em vez de ter 3 caracteres, vai ter 4. Então, o que vai acontecer com o total de placas? Vai aumentar, vai diminuir? Então, agora eu vou ter o seguinte, ó, 26 vezes 26, vezes 26, vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Beleza. Então, eu troquei. Coloquei mais letras. Eu troquei aí, ó, em vez de ter 3 letras, vai ter 4 letras e 3 números na placa. Se a gente fizer a divisão do novo, da quantidade nova de placas pela quantidade antiga, a gente vai descobrir quanto aumentou. Então, vamos dividir aqui. Mas perceba que a gente pode simplificar, né? Em vez de fazer essa divisão aqui, a gente pode simplificar. Ó, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aí, 26, 26, 26, 26, 26, 26. No final vai restar 26 sobre 10. 26 sobre 10 é 2,6. Então, a quantidade de placas novas é 2,6 vezes maior do que a quantidade de placas antigas. Então, 2,6 é maior do que o dobro, mas é menor do que o triplo. Letra B. Questão 36. Um casal A possui 5 filhos.
sendo primogênito um menino, e os demais todas meninas. Outro casal B possui também 5 filhos, todos meninos. Assumindo que as chances de nascimento de meninos ou meninas, havendo apenas essas duas possibilidades em cada nascimento, é a mesma em todos os casais, e que ambos os casais esperam por mais uma criança, é correto afirmar que a chance do próximo nascimento no casal A ser um menino é maior que a chance de nascer um menino no próximo nascimento do casal B? Qual é a resposta? Então aqui, casal A, 5 filhos, um menino e 4 meninas. Casal B, todos foram meninos. A chance de nascimento de menino ou menina é a mesma. E ambos os casais vão ter um filho novamente. Então, qual é a chance? Qual é a relação entre a chance de nascimento de um menino no casal A e no casal B? É igual, é diferente, é maior? É igual, né, gente? Não tem nada a ver com o que nasceu antes. A cada nascimento, a chance é sempre a mesma. Então, aqui a resposta é a chance no próximo nascimento do casal A ser um menino é igual a chance de nascer um menino no casal B. Letra E. Questão 37. Uma função f de x, que associa ao número real x um número real y igual a f de x, é dita estritamente crescente na reta real se sempre que dados dois números reais, x1 e x2, tais que x1 é maior que x2, tivermos f de x1 maior que f de x2. Uma função crescente, estritamente crescente. Qual alternativa abaixo apresenta uma função real estritamente crescente na reta? Qual função aí é crescente? Ó, de cara, função quadrática, ela não é estritamente crescente. Ela é uma parábola. Função quadrática é aquela de segundo grau, que o x está elevado à potência 2. Que a gente tem duas funções quadráticas aqui. Então é aquela que tem a parábolazinha. A letra D e a letra E são funções quadráticas. Elas não são estritamente crescentes. Se você pensar na parábola, tem uma parte que desce e depois tem outra que sobe. Então aqui a letra D e a letra E, você já elimina. Tá? Sobra só A, B e C. A letra A, B e C são funções lineares. Funções do tipo f de x igual a x mais b. Essas funções são crescentes quando o A for maior do que zero. O A que está multiplicando o x. Quando é que ela é maior que zero aqui? Só na letra B, ó, que é 2 positivo. Então a resposta é a letra B. 2x menos 4 é estritamente crescente. Questão 38. Uma nota de 100 possui cerca de 1 de milímetro de espessura. 1 de milímetro de espessura. Para ilustrar o tamanho de uma fraude financeira, um jornal ilustrou a reportagem imaginando uma pilha de notas de 100, com cada nota com exatamente 1 milímetro de espessura, até que a pilha correspondente ao montante da fraude, que foi de 1 bilhão de reais, esta pilha foi ilustrada ao lado e em altura proporcional com relação à representação da mais alta montanha do mundo, assumida com uma altura de 9 km. Sobre essa altura dessa pilha imaginária de notas de 100, sem espaços livres entre as notas, é correto afirmar que é maior, está na mesma altura, é menor do que a montanha? O que é correto afirmar aí? É 1 bilhão de notas, 1 bilhão de reais. Cada nota de 100 reais tem 1 milímetro de espessura. Então, vamos pensar aqui. 1 bilhão, 1, mil, milhão, bilhão. Beleza. Eu tenho 1 bilhão de reais. Em notas de 100, eu vou ter quantas notas? É só você dividir 1 bilhão por 100. Simplifica 2 zeros com 2 zeros. Então, a gente vai ter 1, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai ter 10 milhões de cédulas. Cada cédula tem 1 milímetro de espessura. Então, isso vai dar 10 milhões de milímetros de espessura. Milímetro de espessura. A montanha tem 9 quilômetros. Então, a gente vai ter que transformar aí, né, de milímetro para quilômetro. Transformar de milímetro para metro, a gente divide por 1000. Beleza? Milímetro para metro, divide por 1000.
Então a gente teria 10 mil metros. E de metros para quilômetro, divide por 1000 também, o que vai dar 10 quilômetros. Então, esse montante de dinheiro vai ter 10 quilômetros de altura. É maior que a altura da montanha ilustrada na reportagem. Questão 38, letra A. É maior que a montanha. Questão 39. Oi? Questão 39. A massa de um corpo qualquer, feito de um dado material, é assumida como diretamente proporcional ao seu volume. Dobrando cada uma das dimensões, a altura, largura e comprimento de um cubo deste material, é correto afirmar que sua massa com relação à massa inicial do cubo é, dobrou comprimento, largura e altura. O volume de um cubo é a multiplicação do comprimento vezes largura vezes altura. Isso vai dar o volume do cubo. Beleza. Se eu dobrar o comprimento, largura e altura, a gente vai ter 2 vezes o comprimento, vezes 2 vezes a largura, vezes 2 vezes a altura. Isso vai dar um novo volume. Só que esse volume, 2 vezes 2 vezes 2, isso vai dar 8 vezes comprimento, largura e altura. Vai ser 8 vezes o volume inicial. E se a massa é diretamente proporcional ao volume, a massa vai aumentar 8 vezes. Então aumentará mais, será maior do que o dobro do valor inicial. De fato, letra E. Questão 39, letra E. A massa vai aumentar 8 vezes a massa inicial, que é mais do que o dobro, né?